brincadeiras de hoje são diferentes da gente. As crianças hoje, elas não brincam mais por causa do celular, a tecnologia que aumentou muito. A tecnologia hoje veio para nos ajudar bastante, mas por outro lado acaba atrapalhando. Todo lugar que vai, tá uma criança com celular na mão, uma criança com 2, 3 anos. Você não vê crianças como a gente no meio da rua, se divertindo, empurra, empurra, pega, pega. Eu acredito que devido à tecnologia de celulares assim, a gente se afastou muito. Criou-se uma distância que a gente mesmo perto, a gente não tem mais aquele contato, aquele diálogo, aquela euforia que a gente tinha, a felicidade inclusive. Eu acho que a geração de agora não tem a felicidade que a gente tinha. As crianças estão cada vez mais tendo que ficar em suas casas, né? Principalmente agora após a pandemia, mas acho que a dificuldade, além de poder sair, de os pais se sentirem seguros em a criança sair, acho que a tecnologia também, esse acesso muito fácil à tecnologia gera na criança um mundo com muito estímulo, né? E quando você entra em contato com muito estímulo, talvez os estímulos que são mais comuns e que precisam de criação acabam ficando um pouco de lado. Eu gosto de jogar Roblox, também de assistir filme e assistir TV, tipo Junior Mine Girl, porque as pessoas que jogam Roblox me ensinam um pouco. Eu gosto de jogar no celular Clash Royale, Monster the Battle 2 e Free Fire. O que eu mais gosto de fazer no celular é jogar Roblox, Minecraft, assistir no YouTube e só. Eu jogo Stumple Guys, Dragon Mania e etc. Eu gosto muito de mexer no celular, porque é divertido, eu jogo com meus amigos. Eu me divirto muito jogando com meus colegas. Muito legal. Por quê? Porque eu posso jogar com minhas amigas e a gente pode fazer amizades novas. Cadê o que faz? Tinha feito uma marreta. Uma marreta ou picareta? Uma marreta. Pegar minha marreta. Eu vejo bastante criança brincando na rua, mas a maioria é no celular, ou no tablet ou no computador. Eu gosto mais de brincar no celular porque eu não tenho meus amigos. A maioria tá lá longe. Ah, não. Nível 2, eu vou colocar meu baú, porque não, eu posso. Desbloqueei. Brincadeira de antigamente, 7 caco, amarelinha, pular corda. E nenhuma dessas brincadeiras eu brinco hoje, mas eu conheço. Eu gosto das duas coisas, tanto quanto jogar como brincar. Mas se eu tivesse um celular próprio, eu ficaria um pouquinho mais tempo jogando do que brincando. Minha mãe controla o tempo que eu jogo no celular. Se ela não controlasse, eu ficava o dia inteiro. O dia inteiro. Quando a gente deixa um celular na mão do nosso filho, quando a gente deixa o celular na mão de uma criança, ela pode sim fazer aquele joguinho que ela tá ali, ser aparentemente algo inofensivo, mas de um jogo, de uma rede social, podem aparecer coisas e situações que ela não vai saber necessariamente o que fazer, e é um perigo para mim. Todos esses conteúdos tecnológicos, eles são extremamente importantes e necessários. Quanto mais as crianças tiverem acesso, isso é mais importante. Agora, para que ela tenha acesso a isso e saiba como utilizar isso, aí é onde entra o X da questão, que é a formação, né? É a formação do educador para lidar com isso, a formação do adulto que está na relação com aquela criança, porque você vai ter que pensar o que você vai disponibilizar para que ela tenha acesso. O fato de o adulto dar para a criança autonomia do tipo, você pode ter um celular,
você pode assistir o que você quiser, você pode fazer coisas que precisariam passar pela minha visão antes, já que eu não tenho tempo, eu permito que você veja. E a criança, ela não tem ainda maturidade e discernimento para saber escolher o que é bom ou o que não é bom para ela. Eu vejo aqui, sabe o quê? Mães vão para os bar e elas ficam à vontade de dar um celular ao filho para ficar lá sentado, bolindo num celular, para ela ficar se divertindo. Então aí você delega o poder de escolha para a criança, dizendo, ela é assim, ela que quer, é o jeito dela, meu filho, minha filha gosta disso, é ele que gosta disso, é ela que gosta disso. E você não percebe que você construiu esse gosto a partir do momento que você possibilita que ela tenha acesso apenas àquelas informações, quando você não filtra as informações. Eu acho que os pais precisam encontrar uma forma, crianças pequenas especificamente, de monitorar essas crianças, né? De saber exatamente o que elas estão vendo, com quem que elas estão falando, o que elas estão aprendendo ou jogando, ou enfim, para que a criança esteja segura e protegida pelos pais e para que lá na frente não hajam prejuízos, né? E nem problemas para os próprios pais. Se você parar para pensar, você parar para analisar, estudos dizem, né? As crianças são menos saudáveis, porque uma criança que passa maior tempo dentro de casa não toma sol, que é uma vitamina que a gente precisa, vitamina D e tal. A criança que passa muito tempo no celular sofre com um problema de visão. Ela está deixando uma das suas funções, enquanto ser humano, de ser desenvolvida. As funções físicas, por exemplo, de brincar, de correr, de gritar. A criança tem que gritar, tem que se comunicar, tem que falar, tem que correr, tem que se expressar. E aí a gente traz muito essa presença do elemento lúdico para isso, que as brincadeiras contribuem para isso, né? Se a criança ela não consegue lidar com pessoas, ou não tem a possibilidade de encontrar, de trocar, de aprender com crianças da sua idade, com crianças pequenas também, ela acaba sendo privada de uma experiência que eu acredito ser muito importante para o desenvolvimento adulto dela também, né? Ela vai perder muito desse contexto que é necessário para o seu desenvolvimento corporal, para a sua segurança, para o seu perfil de pessoa no mundo, de como lidar com o outro, de como se aproximar, de como se relacionar com as pessoas. E a socialização gera cognitivamente toque em pontos a nível cerebral que vão ajudar na elaboração dos próprios sentimentos da criança. Então, numa relação de amizade, tudo pode acontecer, né? Desde sentimentos bons, sentimentos ruins, conflitos, aprendizados. Por isso eu acredito ser importante que as crianças convivam sim juntos e que haja tempo para esse espaço, né, do brincar. É difícil, eu repito que não é fácil lidar com isso, porque se a gente estiver falando da nossa rua, das pessoas que a gente conhece, é mais fácil de você pensar essas possibilidades. Mas quando você pensa em uma relação ampla, numa cidade maior, aí você já vê que é mais difícil você criar essas relações ali. Aí isso vai se constituir dentro da escola. Rolada. Falar de brincadeira é uma coisa séria, porque você vai tocar em um ponto muito profundo da formação humana, né? O educador tem que compreender da cultura da infância, tem que entender a importância do jogo, tem que saber que brincar de esconde-esconde, que brincar de pula-pula, que brincar de pega-pega, qualquer brincadeira coletiva, ela vai cair, ela vai se frustrar porque ela perdeu, ela vai aprender a lidar com esses sentimentos que precisam ser desenvolvidos na criança. E todo o desenvolvimento da avaliação infantil ela é feito por meio da brincadeira. A brincadeira para a criança ela é uma exposição da realidade. Ela consegue externar os sentimentos que ela tem também através das brincadeiras. Então a criança, por exemplo, tem uma frustração com uma determinada coisa, ela resolve aquela frustração no jogo e na brincadeira. Se há um ato de violência com a criança expressa isso na brincadeira.
Aí faz você pensar muito em um quadro que você pode botar uma referência. Se você analisar esse quadro, ele já tem catalogado ali mais ou menos umas 84 brincadeiras. De brincar de cambalhota, de cavalinho, de pega-pega, de bolinha de gude, de brincar de fantoche, né? de pipa, várias coisas, de perna de pau. Esses elementos todos você vai encontrar presente ali naquele quadro. São várias brincadeiras de rua. Aí faz você refletir sobre aquele contexto da importância do jogo e da brincadeira, como isso está presente na cultura, né? Toda a cultura humana, de qualquer etnia, qualquer grupo étnico, vai ter a presença do brincar. E o brincar, ele vai sempre refletir uma construção histórica e cultural. Então a criança vai repetir o que o adulto faz. Você vai jogar o vaso num lugar distante, certo? Aí o time deles tem que correr para pegar esse vaso. Enquanto o time dele corre para pegar o vaso, vocês Nós três aqui, ó, tá? Os moleques da... Eu nasci em 1977. Pintadas era uma delícia de ver, principalmente aqui. Aqui que foi palco de muitas brincadeiras. Quando eu chego aqui, as lembranças são as melhores. As brincadeiras eram desde quando a gente botava o pé no chão até a hora que voltava para a cama à noite. Minha infância foi uma infância muito bacana, muito boa. Que o dia já começava feliz, né? O dia já começava alegre já, todo mundo brincando, saía se divertindo da nossa forma, é claro. A gente brincava muito chuta-lata. À noite a gente ia pra rua brincar manda-rua. Cada lugar pode ser que tenha um nome diferente, né? Mas você brincar muito de esconde-esconde, a gente brincava muito de esconde-esconde, né? E a gente tinha uma figura, não sei se vocês têm aqui, que chamava café com leite. O café com leite é aquele que corre para todo que é lado, mas ninguém pega, ninguém dá ousadia a ele. Ele não tá no jogo, mas não está na regra, né? É como se o play tivesse desligado, né? Mas aí você percebe naquela figura do café com leite o processo da educação da brincadeira. Que aquela criança que está ali está brincando, depois vai dormir, sonhar com aquilo que ele estava brincando, mas ele vai aprender as regras da brincadeira. Mais uma, vai! Magia! Prepara, Também, mano, olha pra trás. Quando a gente ia pra água, a gente brincava se esconder debaixo d'água, então você tinha aquela que quem segurasse mais o fôlego debaixo d'água era que se saía melhor. A gente brincava muito de roda, as crianças mais velhas faziam as rodas para que a gente brincasse. Era tanta coisa maravilhosa e gostosa, brincar de baleado. A gente fazia pegava meia, enchia de pano, fazia aquelas bolinhas para a gente brincar de baleado. Pular corda, eu amava muito pular corda, entendeu? Chicotinho queimado, são brincadeiras que estão no imaginário, né, de qualquer pessoa, acho que da minha idade, porque era muito comum nessa época. Bolinha de gude. Era uma brincadeira também muito brincada aqui, principalmente nessa rua, porque era uma rua que não tinha calçamento, então tinha muito como esconder as gudes para que o outro não te acertasse, porque quando te acerta, tu perde. E nossas regras a gente criava no momento. Que a gente brincava de artista e bandido. O que era? Dividia as turmas. Eram os mocinhos, o outro os bandidos. Imaginação, a arma, um pedaço de pau. Tinha uma que a gente montava a arma com pregador de roupa. As coroas, nossas mães levavam um prejuízo brabo. A gente tinha o futebol, que é a brincadeira de todo mundo. Dessas brincadeiras todas, eu gostava mais de jogar bola. A gente podia estar brincando de qualquer outra coisa. Chegou um parceiro de bola, aí mudava o tom. Todo lugar a gente jogava bola, no cascaio, na grama, no mato, no campo, onde desse. A gente brincava com trave de chinelo, muitas das vezes a gente chamava travinha. Descalços, era tudo buracado, inclusive a gente saía muito machucado, feridas no dedo, porém felizes. Tinha uma especificamente que a gente chamava de Eu No 1, que era simplesmente um elástico de costurar roupa que a gente amarrava e ficava uma criança de um lado, outra do outro. E a gente ficava fazendo vários movimentos ali, ia passando de fase. E, enfim, era muito divertido porque era como se a gente estivesse se desafiando a cada fase que a gente ia superando. É uma brincadeira que quando eu me lembro, eu sinto muita falta porque me divertia bastante. Tinha uma brincadeira também
que era o taco, né? Taco, retaco. O que era isso? Pegava dois pedaços de ripa, colocava as latas de óleo, não tinha garrafa PET na época, então ficava duas duplas. Aqui lançava a bola e aqui rebatia. O intuito era de quem lançasse a bola derrubasse a latinha do outro. E o que rebatia ficava na expectativa do lançador mandar a bola e você mandar o mais rápido possível para você e que o seu colega vir cruzando e bater 1, 2, eram até 10. Ele vai jogar. Cara, vem pra baú! A outra de novo, não! Tem que ser carrão! Tem que ser carrão! Tinha o famoso cuscuzinho. Era uma brincadeira mais maldosa, mais para os mais espertinhos. Cuscuzinho a gente fazia um monte de terra, jogava um pauzinho em cima, como se fosse uma torre, e aí ia retirando. Cada um comia um pouco de cuscuz ali, né? Tirando a terra de mão. Por último, poderia se dar mal porque talvez aquela terra já tivesse frágil, o pau já estava frágil em cima e aí se caísse podia correr porque o burro ia comer nas costas. Bolinha de gude tem diversas modalidades, né? Tem triângulo, tem quadradinho, tem buraquinho e cada uma segue uma regra diferente. Aí tu pega essa e aquela e pode jogar de novo. Tu é a vez daqui, ó. Vai. Não é a minha, não? Tinha uma que popularmente aqui a gente brincava, que era a famosa tampilha cross. Eu brinquei com os meus meninos um dia desse. O que era tampilha cross? Fazíamos caminho com obstáculos, pegava uma tampinha de refrigerante ou de cerveja na época, ficava dando peteleco. Cada um dava 3. Aí tinha a linha de largada e rodava. Quem chegasse primeiro era campeão. A gente fazia muitas brincadeiras também. A gente acabava que os brinquedos a gente confeccionava, a gente criava. Então, nessa época, eu me lembro de tudo ser simples ao ponto da gente estar inserido de fato no que a gente se propunha a brincar, né? Essa coisa quando a gente fala do tempo, né, que é muita coisa relacionada com a natureza, né? No tempo de muito vento, aí você vai brincar de pipa, você vai brincar de avião, pegar uma folha, furar e botar um negocinho para ficar voando, né? Tem a coisa da tanajura, quando está na época da trovoada, chover, aí você cai, tanajura na panela da gordura, a gente sai correndo atrás das tanajuras para pegar a tanajura, botar um palitinho na bunda para ela ficar fazendo aquele barulho, é maldade com os bichinhos, mas a gente fazia quando era criança, né? Era o tempo que morria uma lata de óleo, nascia um carrinho. Eu tenho um filho Chiquinho que ele pegava aquelas latas de óleo, benedito, de salada e fazia os carrinhos de óleo, de latinha, pegava a sandália velha, cortava para fazer o pneu e ele vendia para os amigos. A gente ia no mato, cortava um pedaço de pau, nascia um cavalo de pau. Não precisávamos um cabo de vassoura. Aí botávamos o cabestro, pegava um pedaço de papelão, fazíamos a sela, botava uns plásticos ali para simular crina e brincávamos. Ia para o mato pegar aquelas frutinhas de mandacaru e pegava os espinhos, enfiava 4 espinhos para dizer que eram os porquinhos, entendeu? Pegava aquelas bonecas de milho e tirava o cabelo para dizer que eram os cabelos das bonecas, que antigamente um pai não dava uma boneca a gente. Tinha a galera que gostava muito de automotivos, de carro, né? Então o que é que fazíamos? Íamos nas oficinas, tinha oficina de pau, oficina de picolé. Então pedíamos pneus velhos. Pegávamos os pneus, colocávamos um pouco de água, um pouco de óleo queimado, pegávamos, agora sim utilizamos os famosos cabos de vassoura. Colocávamos, cruzávamos dentro e saímos correndo. Era a maior diversão.
existem as crianças raiz. A gente ainda vê no horizonte aquela criança que ainda deixa o eletrônico de lado para brincar com o cavalo de pau, para brincar com bolinha de gude. Muitos, ou por ter um poder aquisitivo menor, ou por preferência mesmo. Então essa é a raiz. Então você vislumbra algo ainda esperançoso. Meus colegas aqui gostam de brincar mais na rua do que ficar dentro de casa jogando. O que eu gosto de fazer é brincar, porque brincar a pessoa se diverte muito, tá brincando lá com os amigos e tá feliz. Eu brinco de gelar bebê, de pega-pega, triscageiro. De noite eu brinco de esconde-esconde, e futebol. Eu não conheço muito essas brincadeiras antigas, que nós brincamos de pega-pega, triscar gelo, pegar fruta, esconde-esconde, as Beyblade também. A Beyblade é um brinquedo que vende em loja, mas como nós não pode comprar, nós preferimos fazer a nossa Beyblade. Tem um monte de tipo, tem como a pessoa girar só com a tampinha, aquela tampinha azul do detergente, mas se você quiser evoluir a Beyblade, você vai numa oficina, pega um enrolamento, compra uma colinha Tec Bond, aí você passa ao redor dela e encaixa a tampinha que ela vai colar lá, e aí você pega uma linha e uma caneta, passa um pontinho de ferro, enrola, aí depois só puxar que ela fica rodando lá e tem como você brincar com seus amigos. E sai aqui! Vira tu primeiro. Lá do Muriquinho, mentira! Eu brinco mais na rua dos meus colegas do que com o meu celular, porque no meu celular não tem muita coisa para me mexer, aí eu prefiro ficar brincando lá. Ocupa mais o tempo, não fica muito dentro de casa preso. O mundo da internet, ele é muito ágil, as informações são muito rápidas. Então não há possibilidade, por exemplo, de haver o processo criativo, né, da criança, porque está tudo muito pronto. Então eu acho que há um benefício das crianças que se utilizam dessas brincadeiras em detrimento das crianças que estão só focadas no mundo tecnológico. Talvez, não sei se eu posso usar a palavra feliz, seriam crianças mais saudáveis, as crianças que têm essa possibilidade de estar em contato com a natureza, com outras crianças, de possibilidade de criar, de construir, de fazer, e que não achem tudo somente pronto, né? Que é o que a tecnologia e a internet faz com a gente. O que vocês acharam desse jogo? Massa. É? Não, esse jogo aqui, o celular. Qual é melhor? Esse jogo é melhor do que brincadeira? E esse jogo aqui é melhor por quê? Porque a pessoa tá se divertindo com os amigos, o celular não, a pessoa tá mexendo na tecnologia. Ali no mas nós tá fazendo a de verdade, o celular não. Canal C3N Retro. Quem viveu essa época que viveu, né? O pessoal, foi uma época de ouro. Então chama seu filho, chama seu neto, olha como é que o pai brincava, né? Chama olha como é que a avó brincava na rua. Pois, pessoal, era a rua. Olha aqui, pessoal, que cena linda, jogando peteca, as meninas na rua. Olha essa cena, pessoal. Isso aqui nós não se vê mais. Criançada tudo na rua de bicicleta, nadando no rio. Aquela casa que a gente sempre ficava em frente com os amigos conversando até tarde. Olha o rolemã, pessoal. Meu pai do céu.
Olha o fute na rua, pessoal. Golzinho, né? Tampão do dedo embora, não tinha falta. O pau comia, top mesmo. Olha o vôlei. Só parava ambos, pessoal, quando o carro vinha, né? A turma parou o carro, aí parava. Sempre tem aquela casa, né, que a gente gostava de se reunir na frente, se encontrar, todo mundo se encontrar na frente daquela casa, ou ficava lá conversando. Sempre tinha, olha que beleza. Olha o Fuscão estacionado ali. Pula-mula. Legal que era tudo misturado, né? Você tava brincando com os meninos, era uma coisa. Chegava as meninas e já mudava a brincadeira pra todo mundo brincar. Olha que beleza, criançada fazendo exercício, tomando sol. E mais de 50% das crianças quebraram o braço aqui, pessoal, no patins. Foi uma febre os patins. E a bicicleta, então, a gente tratava como fosse uma moto. Olha as imagens, pessoal, nada de capacete, cotoveleiro, tinha nada disso aí, né? Hoje em dia, tanta proteção na criança, parece que ela tá que nem um cavaleiro medieval, tanta proteção. Pode ter óculos escuros na criança andar de bicicleta. Olha lá, antigamente tinha nada disso aí, ó, todo mundo brincando, correndo, sem capacete mesmo, a turma na rua. Polícia e ladrão, metade era polícia, outra turma era ladrão, o pau comia, cada capote. Jogar bola na rua, pessoal, o famoso golzinho. Aqui a gente sempre parava os ombros das crianças. O pau comia, a gente dava o sangue, literalmente, porque o tampão do dedo ia embora. Falta não tinha, né, pessoal? Aqui saía briga, saía treta. Nego não queria perder pro outro, não. Tudo descalço, né? Time com camisa, time sem camisa. Tinha bobinho também. Agora as meninas entravam pra jogar também. Tinha o vôlei, né? Quando as meninas, tinha bastante meninas, já viu o vôlei pra jogar. Só parava quando via o carro, né? Parou o carro, aí parava. Olha o campinho aí, pessoal. Trave de madeira, a rua de baixo contra a rua de cima. Meu pai do céu, aí o pau comia, rivalidade total. Olha aí, pessoal. Skate também foi a época que começou a pegar. Ó a menina aí, ó. Meu pai do céu, atropelou todo mundo. Já levanta, vamos pra outra. Ó o rapaz, perdeu até a rodinha ali. Meu Deus do céu. O legal é que a maioria das vezes a gente mesmo ia montar o carrinho, né, pessoal? Pegar a madeira, aquele capricho pra montar o carrinho. Esconde, pega, queimada. O legal tinha aquele pequenininho, né? Que uma falava, olha, é café com leite. A molequinha escutava, eu não sou café com leite. Tá bom, ela fez uma piscadinha ali, mas já sabia que era café com leite. Ele não contava, não valia. Ó, o pega, tem que correr. Olé, o outro vai correndo gritando olé ainda, né, pessoal? E assim tem que ser. Como é que era? Ó, o moleque em cima da árvore. Olha lá, esconde. Escondido, quietinho, ele com a menina ali. Ó, os outros, atrás do banco. O outro batendo no cara. Quem escondeu, esconde mais. Ó o outro, correndo. Meu Deus, que nem um gato. Quando você ia pra escola com os amigos, hein, pessoal? Tudo conversando, brincando na rua, né? Não tinha van pra levar, pra trazer, não. Negócio de van. Olha lá, pessoal. Chegava na escola tudo empoeirado. Andava até 1 hora. Longe pra caramba a pé pra chegar na escola. Mas ia feliz, conversando, dando risada com os amigos, trocando ideia. Ó as meninas, manjem, ó. Que da hora, hein? Essas brincadeiras tinha muita musiquinha, muito versinho. Olha os meninos tacando pedra no rio. Realmente foi uma época muito maravilhosa. Se no futebol dos meninos dava briga, aqui no pular amarelinha as meninas se estranhavam, né? Eu já cheguei a ver aí menina brincando ali, daqui a pouco pisou na linha. Eu não pisei, pisou. As meninas aqui, isso aí é a treta. Pulando corda, ó as meninas aqui manjam, cantando musiquinha e pulando corda. Ó que da hora, pessoal, tomando sol, vitamina D, fazendo exercício. As meninas, né, com as musiquinhas, sempre tinha musiquinha, as meninas sabiam mais que a gente, que os meninos, né, várias músicas de infância, como tinha criançado na rua, no pessoal. O casal tinha 5, 6, 7 filhos antigamente, tinha criança demais para brincar na rua. Brincadeira de roda, lá tinha cirandinha, tirei o pau no gato, o cravo, brigou com a rosa, tudo aqui nessa roda aqui, pessoal, tinha muita brincadeira, é passanel, é pera, uva, maçã, salada mista pra tentar beijar a menina que gosta, ó o cobra cega aqui, ó. Dá pra fazer parte 2, parte 3, que tem muita brincadeira mesmo, pessoal, vai faltar brincadeira aqui no vídeo. E essa brincadeira marcou demais também, em alguns lugares se chama taco, em outros lugares massa franca, depende de onde você mora aí. Eu lembro que eu ia brincar disso aí e me senti um verdadeiro jogador de beisebol. É triste porque eu mesmo nem sei a última vez que eu brinquei disso, pessoal. Umas imagens aí pra vocês lá diretamente dos anos 90. Hoje em dia, sair 2 crianças com um pau na mão, turma estranha, porque não existe mais isso aqui, né? Turma estranha chama até a polícia, acha que é marginal, vai bater alguém. Bolinha de gude, isso aqui também era louco pra dar rolo, não, pessoal? Saía a briga.
Olha lá, o moleque mirando, com a língua pra fora. Meu pai do céu. Era leiteira, olho de gato, bolão, né? Valendo, tá valendo a bolinha do outro. Você perdia a bolinha, mas dá uma tristeza, uma raiva. Olha o triângulo aí. Imagens raras aqui, ó. Mostra pro seu filho, olha como é que era brincar de bolinha de gude. O negócio era sério, hein? Ah, aqui o pau comia. Rodar peão, né? Eu não sabia rodar direito a primeira vez, voava na testa com prego e tudo. Meu pai do céu, pôr o peão na mão. É uma época muito boa mesmo. Soltar pipa, acordava cedo, ia preparar a vareta, comprava seda, fazendo rabiola, ia soltar, né, pessoal? Brincadeira para dar confusão também quando perdia a pipa. Não, a pipa era cortada, aquele bando de crianças correndo atrás, um pegava e vinha o dono, a pipa é minha, mas eu peguei. Nossa, confusão tava feita. E cadê nossos amigos de infância, né? Aqueles amigos parceiros que a gente pensou que ia viver o resto da vida junto, né? Se um arrumava confusão, já tava todo mundo junto, que nem uma gangue mesmo, para defender, né, pessoal? Um gritou na rua, último gol, quem fizer acaba. E realmente foi o último gol na rua, a gente nem percebeu que a gente tava brincando pela última vez na rua, com o amigo, com a amiga. Cada um seguiu o seu caminho. Brincamos pela última vez na rua e nem se demos conta. Canal C3N Retro. Pois, pessoal, era a rua. Olha aqui, pessoal, que cena linda, jogando peteca, as meninas na rua. Olha essa cena, pessoal. Isso aqui nós não se vê mais. Criançada tudo na rua de bicicleta, nadando no rio. Aquela casa que a gente sempre ficava em frente com os amigos conversando até tarde. Olha o rolemã, pessoal. Meu pai do céu. Olha o fute na rua, pessoal. Golzinho, né? Tampão do dedo embora. Não tinha falta. O pau comia. Top mesmo. Olha o vôlei. Só parava ambos, pessoal, quando o carro vinha, né? A turma parou o carro, aí parava. Sempre tem aquela casa, né? Que a gente gostava de se reunir na frente, se encontrar. Todo mundo se encontrar na frente daquela casa. Ou ficava lá conversando. Sempre tinha. Olha que beleza. Olha o Fuscão estacionado ali. Legal que era tudo misturado, né? Você tava brincando com os meninos, era uma coisa. Chegava as meninas e já mudava a brincadeira pra todo mundo brincar. Olha que beleza, criançada fazendo exercício, tomando sol. E mais de 50% das crianças quebraram o braço aqui, pessoal, no patins. Foi uma febre os patins. E a bicicleta, então? A gente tratava como fosse uma moto. Olha as imagens, pessoal, nada de capacete, cotoveleiro, tinha nada disso aí, né? Hoje em dia, tanta proteção na criança, parece que ela tá que nem um cavaleiro medieval, tanta proteção. Põe até óculos escuros na criança andar de bicicleta. Olha lá, antigamente tinha nada disso aí, ó, todo mundo brincando, correndo, sem capacete mesmo, a turma na rua. Polícia e ladrão, metade era polícia, outra turma era ladrão, o pau comia, cada capote. Jogar bola na rua, pessoal, o famoso golzinho. Aqui a gente sempre parava os olhos das crianças. O pau comia, a gente dava o sangue, literalmente, porque o tampão do dedo ia embora. Falta não tinha, né, pessoal? Aqui saía briga, saía treta. Nego não queria perder pro outro, não. Tudo descalço, né? Time com camisa, time sem camisa. Tinha bobinho também. Agora as meninas entravam pra jogar também. Tinha o vôlei, né? Quando as meninas, tinha bastante meninas, já viu o vôlei pra jogar. Só parava quando via o carro, né? Parou o carro, aí parava. Olha o campinho aí, pessoal. Trave de madeira, rua de baixo contra a rua de cima. Meu pai do céu, aí o pau comia. Rivalidade total. Olha aí, pessoal. Skate também foi a época que começou a pegar. Olha a menina aí, ó. Meu pai do céu, atropelou todo mundo. Já levanta, vamos para outro. Olha o rapaz, perdeu até a rodinha ali. Meu Deus do céu. O legal é que a maioria das vezes a gente mesmo ia montar o carrinho, né, pessoal? Pegar a madeira, aquele capricho para montar o carrinho. Esconde, pega, queimada. O legal tinha aquele pequenininho, né? Que uma falava, ó, ele é café com leite. A molequinha escutava, eu não sou café com leite. Tá bom, dava pra fazer uma piscadinha ali, mas já sabia que era café com leite. Ele não contava, não valia. Ó, pega, tem que correr. Olé, o outro vai correndo gritando olé ainda, né, pessoal? E assim tem que ser. Como é que era? Ó, o moleque em cima da árvore. Olha lá, esconde. Escondido, quietinho, ele com a menina ali. Ó, os outros, atrás do banco. O outro batendo no cara. Quem escondeu, esconde mais. Olha o outro correndo. Meu Deus, que nem um gato.
Quando você ia pra escola com os amigos, hein, pessoal, tudo conversando, brincando na rua, né? Não tinha van pra levar, pra trazer, não, negócio de van. Olha lá, pessoal. Chegava na escola tudo empoeirado, andava até 1 hora, longe pra caramba a pé pra chegar na escola. Mas ia feliz, conversando, dando risada com os amigos, trocando ideia. Ó as meninas, manjem, ó, que da hora, hein? Essas brincadeiras tinha muita musiquinha, muito versinho. Ó os meninos tacando pedra no rio. Realmente foi uma época muito maravilhosa. Se no futebol dos meninos dava briga, aqui no pular amarelinha as meninas se estranhavam, né? Eu já cheguei a ver aí menina brincando ali, capô, pisou na linha, não pisei, pisou. Ah, as meninas aqui, isso aí é a treta. Pulando corda, ó as meninas aqui manjam, cantando musiquinha e pulando corda, ó que da hora, pessoal, tomando sol, vitamina D, fazendo exercício. As meninas, né, com as musiquinhas, sempre tinha musiquinha, as meninas sabiam mais que a gente, que os meninos, né, várias músicas de infância, como tinha criançado na rua, no pessoal, o casal tinha 5, 6, 7 filhos antigamente, tinha criança demais para brincar na rua. Brincadeira de roda, lá tinha cirandinha, tirei o pau no gato, o cravo, brigou com a rosa, tudo aqui nessa roda aqui, pessoal, tinha muita brincadeira, é passanel, é pera, uva, maçã, salada mista pra tentar beijar a menina que gosta, ó o cobra cega aqui, ó. Dá pra fazer parte 2, parte 3, que tem muita brincadeira mesmo, pessoal, vai faltar brincadeira aqui no vídeo. Hoje em dia, se sair 2 crianças com um pau na mão, turma estranha, porque não existe mais isso aqui, né, turma estranha chama até a polícia, acha que é marginal, vai bater alguém. Bolinha de gude, isso aqui também era louco pra dar rolo, não, pessoal, saía a briga. Olha lá o moleque mirando com a língua pra fora, meu pai do céu. Era leiteira, olho de gato, bolão, né? Valendo, tá valendo a bolinha do outro. Você perdia a bolinha, mas dá uma tristeza, uma raiva. Olha o triângulo aí. Imagens raras aqui, ó. Mostra pro seu filho, olha como é que era brincar de bolinha de gude. O negócio era sério, hein? Ah, aqui o pau comia. Rodar peão, né? Eu não sabia rodar direito a primeira vez, voava na testa com prego e tudo. Meu pai do céu, pôr o peão na mão. É uma época muito boa mesmo. Soltar pipa, acordava cedo, ia preparar a vareta, comprava seda, fazendo rabiola, ia soltar, né, pessoal? Brincadeira para dar confusão também quando perdia a pipa. Não, a pipa era cortada, aquele bando de crianças correndo atrás, um pegava e vinha o dono, a pipa é minha, mas eu peguei. Nossa, confusão tava feita. E cadê nossos amigos de infância, né? Aqueles amigos parceiros que a gente pensou que ia viver o resto da vida junto, né? Se um arrumava a confusão, já tava todo mundo junto, que nem uma gangue mesmo, pra defender, né, pessoal? Um gritou na rua, último gol, quem fizer acaba. E realmente foi o último gol na rua, a gente nem percebeu que a gente tava brincando pela última vez na rua, com o amigo, com a amiga. Cada um seguiu o seu caminho. Brincamos pela última vez na rua e nem se demos conta. Infância dos anos 60 a 90, quando a rua era o nosso mundo e a gente se divertia com tão pouco. Era simples, era leve e marcou para sempre quem viveu essa época. Você se lembra quando brincávamos de ser fazendeiro? Eu sou Marcelo Silva e vou lhe convidar a embarcar de volta ao passado, relembrando momentos que marcaram nossa memória dos anos 60 a 90. Uma época em que a gente comia fruta direto do pé, doce, fresca e cheia de lembranças. Era simples assim, e mesmo assim tão especial. Quem já passou por isso? Ficar ali tentando fechar um colchete teimoso e rindo depois. Pequenas coisas que marcaram nosso dia a dia daquela época. Hoje em dia, os meninos têm os melhores brinquedos. E mesmo assim não dão valor. Na nossa época, a diversão vinha do simples e ainda assim parecia muito mais especial. E quando juntava todas as crianças para dormir juntas, era conversa, risada e aquela sensação boa de não querer que a noite acabasse. Sem falar que todo dia a gente ia ver se a arapuca tinha pegado alguma caça. Era uma expectativa tão simples, mas que fazia a infância parecer uma grande aventura. Ou talvez sua vida já tenha sido mais puxada, ajudando os pais na labuta do dia a dia. Era cansativo,
mas cheio de momentos que moldaram quem somos hoje. Sua infância foi na zona rural ou na cidade? Cada lugar tem suas lembranças. Você se recorda quando tomávamos café com bolacha? Se essas memórias do seu passado te emocionam, já se inscreve no nosso canal Tesouros do Passado. Deixa seu like e compartilha com pessoas especiais. Agora, relembrando a época da escola, aqueles dias simples, cheios de risadas, cadernos rabiscados e amizades que marcaram nossa vida para sempre. Qual merenda você gostava de comer na escola? Cada um tinha a sua preferida, e só de lembrar já dá aquela saudade gostosa da infância. Normalmente é na escola que descobrimos os primeiros amores, aqueles sentimentos inocentes que fazem a gente lembrar com carinho de um tempo que não volta mais. E aquele cheirinho de álcool na folha da prova? Só de lembrar, a gente volta no tempo, para uma época simples, marcante e cheia de boas lembranças. Relembrando os bons costumes de pedir bênção aos mais velhos, um gesto simples, cheio de respeito, que marcou a infância de muita gente. E os aniversários de antigamente? Tudo simples, feito com carinho, mas com uma alegria que enchia a casa inteira. Eram momentos que a gente nunca esquece. Quem não lembra das vendinhas de antigamente? O balcão de madeira, os potes de bala colorida, o cheiro de pão fresquinho e a alegria de gastar só algumas moedinhas. Tempos simples que marcaram a nossa infância. E desde cedo a gente aprendia a dar valor ao primeiro emprego. Mesmo com tantos desafios, os homens e mulheres das gerações passadas cresceram responsáveis, honestos e cheios de determinação. E quando a gente chegava da escola, a primeira coisa era ligar a TV. Era o nosso momento de descanso, simples, mas que marcou a infância de muita gente. Logo depois do almoço, a gente ia levar a comida para o nosso pai no trabalho. Era um gesto simples, mas cheio de carinho, e que marcou a rotina de muita família daquela época. À tarde, se tivesse folga, a gente corria para brincar, fosse de badocar ou na rua com os amigos. Eram momentos simples, mas que enchem a memória de saudade. E os calçados da moda de antigamente, aqueles que faziam a gente sonhar em ter um par. Cada lançamento era como um tesouro, e quem conseguia usar na escola ou na rua já se sentia o próprio astro do bairro. Meus amigos, momentos como esses eram os que realmente tinham valor. Hoje a gente olha para trás e percebe o quanto aqueles dias simples eram verdadeiros tesouros. E o que mais dói, meus amigos, é que a gente nunca percebe quando é a última vez, a última brincadeira na rua, o último dia na escola, o último até logo, ou até o último abraço em alguém que a gente ama. Tudo passa silencioso, sem avisar, e só depois entendemos o valor daqueles instantes.
Eu sou Marcelo Silva e te convido a seguir o nosso canal Tesouros do Passado. Já se inscreve aí e vem com a gente nessa viagem para relembrar os melhores momentos da nossa história. Porque aqui, cada lembrança é um tesouro. Você está no canal Raridades. Hoje vamos relembrar como era a infância e adolescência nos anos 70 e 80. Um tempo em que a vida corria no ritmo do coração, e tudo ao redor tinha um brilho especial, mesmo nas coisas mais simples. Havia uma magia silenciosa no ar, nos encontros de fim de tarde, nos sorrisos trocados sem pressa, nas descobertas que moldavam quem éramos. A juventude era vivida intensamente, com a alma aberta ao mundo e os pés descalços na estrada do desconhecido. Este vídeo é um convite para mergulhar nessa memória viva, onde cada imagem carrega um pedaço de saudade e cada instante revive a essência de uma época que, mesmo distante no tempo, ainda pulsa dentro de muitos corações. Já deixa o like, e se gosta de nostalgia, inscreva no canal, e se você foi, ou mesmo se não foi dessa época, com certeza vai reviver uma lembrança muito especial. Os anos 70 e 80. Tempos em que a infância era vivida ao ar livre, sob o céu azul e sem pressa. O dia começava com o som do rádio de pilha, tocando Benito de Paula ou Roberto Carlos, enquanto as mães varriam as calçadas e os pais consertavam alguma coisa no quintal. A rua era extensão de casa. Ali, a gente jogava bolinha de gude, rodava peão e apostava corridas de carrinho de rolimã ladeira abaixo. Jogava bola com a turma do bairro. Peteca, queimada. Brincava de pular corda, rouba-bandeira, sem medo de se sujar, sem medo de ser feliz. Os encontros eram na calçada, nas praças, nos campinhos improvisados. Não havia mensagens instantâneas, mas os convites eram gritados da rua, e a gente descia para brincar, para conversar, para viver. O tempo parecia elástico, sobrava a tarde, sobrava a noite. As amizades eram feitas de olhares, de aperto de mão, de tombos e cicatrizes, não de curtidas ou emojis. E quando a tarde caía, as bicicletas Monarch, Caloi Cross ou Caloi 10 cruzavam o bairro, levando a molecada para mais uma aventura. O chão era de terra batida, os joelhos sempre ralados e o coração cheio de histórias. O tempo parecia não acabar nunca, até que o grito da mãe ecoava pela rua. Vem pra dentro, menino. A ordem era soberana, mas o caminho de volta era sempre devagar, tentando esticar mais um pouco aquele dia. Os brinquedos muitas vezes eram simples, aqueles que os pais conseguiam comprar, ou até mesmo aqueles que nós mesmos fazíamos, improvisados, de acordo com a nossa imaginação, pois naquela época, só os mais sortudos tinham aqueles brinquedos dos comerciais de TV. Na infância, os brinquedos eram sonhos em forma de plástico e madeira. Os gênios, com suas luzes e sons desafiadores. O pogobol, que fazia a gente pular até cansar. O aquaplay, com suas bolinhas d'água que testavam nossa paciência. E os bonecos Falcon, sempre prontos para mais uma missão. Para as meninas, tinha a inesquecível Suzy, a Barbie nacional, e o Fofão, aquele boneco esquisito e tão querido, companheiro inseparável. E como esquecer da Playmobil e do Autorama, que transformavam qualquer tarde num universo particular. E claro, as festas de aniversário, sempre cheias de crianças correndo, chapeuzinhos coloridos e aquelas bexigas presas na parede com fita crepe. O bolo era um espetáculo à parte, gigantesco, coberto com glacê bem branco, confeito de estrelinhas de açúcar, aquelas bolinhas prateadas, e muitas vezes com bonequinhos decorando o topo. Parecia uma obra de arte, e a gente ficava em volta da mesa, esperando ansiosamente a hora do parabéns, com aquele cheiro doce de refrigerante de garrafa retornável e balas de coco espalhadas pela mesa. E quando cortavam o bolo, aquela camada grossa de glacê misturada com pão de ló fofo e recheio de doce de leite ou abacaxi com creme, um sabor que ficou para sempre na memória. Na mesa, era certeza encontrar a gelatina colorida, cortada em cubinhos, tremendo no prato de vidro, o brigadeiro enrolado na mão, com granulado de chocolate, alguns meio tortinhos, mas todos deliciosos, e o beijinho cravejado com o cravinho da Índia. O cachorro-quente era simples, no pão sovado ou de leite,
com salsicha mergulhada no molho de tomate bem caseiro e, às vezes, se tivesse fartura, um pouco de batata palha por cima. E não podia faltar os docinhos de amendoim, como cajuzinhos, e aqueles saquinhos de pipoca doce, bem vermelha, que deixava os dedos grudentos e o sorriso colorido. Na adolescência, os sonhos começaram a ganhar trilha sonora. Roberto Carlos, Djavan, Caetano Veloso, Legião Urbana, Paralamas, RPM, ou, antes ainda, aqueles LP de vinil do Queen, Bee Gees, Michael Jackson e ABBA, que rodavam na vitrola, enquanto a gente deitava no chão do quarto, olhando para o teto e imaginando como seria o futuro. As fitas cassete eram gravadas direto da rádio, com aquele cuidado de apertar o REC no momento certo, torcendo para o locutor não falar em cima da música. As novelas eram parte da nossa rotina, como capítulos da nossa própria história. Nos anos 70, encantavam com o Bem Amado, com as Trapalhadas do prefeito Odorico Paraguaçu, ou Dancing Days, que fez todo mundo querer usar meias de lurex e patins. Já nos anos 80, quem não se apaixonou com Rock Santeiro e o mistério de Sinhozinho Malta? Ou vibrou com Vale Tudo, e a eterna pergunta, quem matou Odete Reutemann? E as crianças esperavam ansiosas os episódios de Sítio do Pica-Pau Amarelo, com Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa nos levando para mundos mágicos. Os programas de TV eram um evento à parte. Chacrinha com suas buzinas e bagunça no sábado, os Trapalhões nos domingos cheios de riso, Silvio Santos, Vila Sésamo e Balão Mágico, para os mais novos, com seus mundos cheios de música, cor e simplicidade. E quando o sinal da TV saía do ar, o jeito era puxar o Jogo da Vida ou o Banco Imobiliário, reunir os primos e rir até cansar. Namorar era outra aventura, encontros marcados no portão, bilhetes dobrados com cuidado, cartas escritas com caneta Bic azul, perfumadas com gotas de colônia, guardadas como relíquias. E quando finalmente rolava um beijo, parecia que o mundo inteiro parava, enquanto no fundo alguém cantarolava Roupa Nova, Anjo, ou Guilherme Arantes, Um Dia, Um Adeus. Quem lembra dos bailinhos de garagem, das serenatas, dos matinês? Os bailinhos de garagem, só de lembrar, já dá aquele aperto doce no peito, aquela saudade quente, que sobe e abraça a gente por dentro. Que tempos, não era preciso muito. Uma vitrola ou um 3 em 1, caixas de som improvisadas, a garagem com o portão entreaberto, e pronto. Estava montado o palco dos melhores encontros da juventude. A iluminação, um fio de lâmpadas coloridas pendurado, ou quem sabe uma bola espelhada, criatividade era o que não faltava. O chão de cimento frio, as paredes ainda com cheiro de tinta velha, mas o ambiente, transbordava calor humano, risadas tímidas, olhares cruzados e aquele suspense gostoso de quem não sabia se teria coragem de puxar a mão de alguém na próxima música lenta. O verão tinha cheiro de piscina de plástico no quintal, picolé de groselha, quissuco e banho de mangueira. O inverno vinha com cobertor xadrez, televisão em preto e branco e cobertores estendidos no sofá enquanto o frio fazia a gente se encolher com um sorriso. Não havia celular, nem internet, mas havia encontros reais, conversas demoradas na praça, olhos nos olhos, mãos dadas e amizades que duram até hoje. A infância e a adolescência dos anos 70 e 80 foram feitas de coisas simples, mas profundas, e talvez seja por isso que a saudade aperte tanto. Hoje, a gente olha para trás e percebe, não foi só o tempo que passou, foi um jeito inteiro de viver, mais livre, mais leve, mais humano. E no coração, fica esse retrato amarelado, mas eterno. A infância e a juventude vividas intensamente, num Brasil de ruas tranquilas, brinquedos que pareciam mágicos, novelas inesquecíveis, bolos gigantes de glacê e sonhos que nunca saíram de moda.
Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.